Bom, após vocês terem aprendido sobre os ácidos e as bases, nós vamos agora aprender sobre uma terceira função inorgânica, que é a função sal. Então, nós vamos aprender sobre os sais, ok? Bom, o que caracteriza o sal? O sal, ele é um composto iônico. Essa informação aqui é muito importante, tá? Os sais são iônicos. Por conta de ser iônicos, eles conduzem a corrente elétrica tanto no estado aquoso, ou seja, quando eles estão aí diluídos em água, aqueles que são solúveis em água, quanto também no estado aí de fundido, tá? Então, quando eles são fundidos, os íons negativos são liberados e isso permite aí a condução da corrente elétrica. Então, tanto no estado aquoso quanto no estado fundido, eles são aí condutores, então conduzem a corrente elétrica. Como eu identifico um sal? Um sal é todo composto iônico cujo cátion é diferente de H+, e cujo ânion é diferente de OH-. Isso porque, se ele tiver H+, e liberar o H+ em solução, ele não é um sal, ele é um ácido, nós já vimos isso. E se em solução ele liberar o OH-, ele é uma base. Então, o sal ele tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Vamos entender isso melhor numa reação que é chamada de reação de neutralização. Os sais são formados aí a partir das reações de neutralização em que eu tenho um ácido reagindo com uma base. Então, toda vez que eu tenho uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, eu vou formar uma molécula de sal e também uma molécula de água, ou seja, ácido mais base forma sal mais água, tá bom? E isso aqui vale para todas as reações entre ácidos e bases. Todas as reações de neutralização entre ácidos e bases geram um sal e uma água. Como que esse sal é formado? Eu fiz aqui colorido para vocês identificarem o caminho que os átomos tomam depois da reação química, tá bom? Então, eu tenho aqui a molécula de ácido, do ácido clorídrico, o HCl, o cátion H+, e o ânion Cl-, e uma reação com o hidróxido de sódio, com cátion Na+, e o ânion OH-. Depois da reação, olha aqui que interessante, o cátion da base e o ânion do ácido, eles se unem para formar o sal. Então, eu tenho aqui o cátion da base, que é o Na+, e o ânion do ácido, que é o Cl-, unindo-se aí para formar a molécula de sal. O OH- e o H+, que foram liberados, eles vão aí se unir e formar, então, a molécula de água. Então, nessa aula, nós só vamos ver reações para vocês compreenderem aí como que vocês encontram o sal que foi formado depois da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, eu tenho aqui, ó, nas reações de neutralização total, os sais que são formados são sempre sais neutros. Depois, nós vamos diferenciar aí esses sais dos sais ácidos e dos sais básicos. Então, nós já vimos aqui um primeiro exemplo, né, ali acima, a reação aí entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, um ácido e uma base, formando o cloreto de sódio, que é um sal neutro, e também a molécula de água. Agora, vamos aqui para essa segunda. Olha, eu vou fazer um risco de azul sobre o cátion do ácido, então tá aqui o cátion do ácido, e sobre o ânion da base. O cátion, que é o H+, e o ânion, que é o OH-, vão formar, então, a molécula de água. Nós não vamos nos preocupar aqui com o balanceamento, tá, pessoal? Mas é sempre bom estar atentos aí ao balanceamento. Se eu tenho aqui... Não, vamos fazer com balanceamento, é melhor. Se eu tenho aqui
3 íons de hidrogênio, eu tenho aqui 3 íons OH-, eu vou formar quantas moléculas de água? 3 moléculas de água, ok? Bom, o que nos restou? Eu vou grifar aqui em amarelo. Restou o ânion do ácido, que é o PO4-, menos 3, e o ânion da base, que é o Na+. Então, quando eu unir esses dois aqui, ó, Na+, e PO4, 3-, eu tenho os ânions, as espécies que vão formar o sal, correto? Como que eu encontro, então, a fórmula molecular? É o que nós vamos ver na próxima aula. Fiquem atentos.